Eu tenho certeza de que eu fui escolhida para ser artista. E hoje o que mais te traz inspiração? Olha, eu sou muito ligada à natureza, né? Então eu nasci no campo e eu vou viver da minha arte, porque eu vivo da minha arte integral. Eu não tenho outra fonte de renda. Então somente da minha arte e sozinha. É uma mulher que empreende, construiu o meu ateliê, as minhas viagens e tudo eu faço com o dinheiro da minha arte. Na simplicidade de seus toques, ela busca valorizar a beleza da natureza, captando em todos seus detalhes e criando com cores vivas e vibrantes telas que se harmonizam em todos os ambientes. Nossa convidada de hoje é Maria Isabel. E eu aprendi que para você ter sucesso, você tem que amar. Amar o que você faz, amar onde você mora, amar o teu país. E é verdade, é isso. Eu viajo, eu vou para fora, eu adoro conhecer, adoro culturas, adoro tudo. Mas eu sou apaixonada pelo Brasil. E qual seria o superpoder, ou qual é o superpoder da Maria Isabel? Antes de começar mais um episódio do Pode Falar Podcast, eu quero convidar você que é empresário, que é empreendedor, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer fazer um podcast, mas é inseguro, ainda não tem a segurança necessária para chegar em frente a uma câmera, para falar no microfone, para fazer uma palestra. Eu vou deixar aqui as informações de todos os nossos cursos, treinamentos e formações. É só você acessar. E bora para mais um episódio do Pode Falar Podcast. Fala aí, pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Aqui Pode Falar, no espaço maravilhoso aqui da Campinas Decor, Richard Porto. E olha, gente, esse espaço está magnífico e hoje eu tenho uma expositora aqui da Campinas Decor e não só da Campinas Decor, ela tem obras aqui, ela tem um quadro maravilhoso, dá uma olhada naquele quadro lindo. Eu estou recebendo no podcast Pode Falar a minha amiga convidada aqui, Maria Isabel. Seja muito bem-vinda, que é artista plástica maravilhosa. Seja bem-vinda ao podcast Pode Falar no espaço Richard Porto. Bom dia. Eu estou muito grata, né, por ter recebido esse convite, José Carlos. É isso aí, esse ambiente está maravilhoso. Realmente estou com uma obra aqui no espaço do Richard Porto e com uma galeria Maria Isabel Santos, num corredor lá embaixo, que quando as pessoas passam por lá, se encantam com tudo que tem visto. Eu já passei por lá, viu? Tem obras maravilhosas, então você que vai passar aqui na Campinas Decor, ou já passou, tenho certeza que você viu aquele espaço encantador, que são obras incríveis. E nós vamos conhecer um pouco do trabalho. Então você que está assistindo aqui, eu quero fazer os agradecimentos iniciais aqui, sim, a Richard Porto, que proporcionou esse espaço maravilhoso, está tudo muito lindo. E não é só aqui, né? Toda a Campinas Decor, mas esse espaço aqui tem requinte, ele tem conforto, ele traz, vamos falar assim, um retrô, né? Vamos falar as paredes, o sofá, todo o requinte e, lógico, tem móveis da Reverie Planejados. Então, obrigado à Reverie que está patrocinando todos os episódios aqui do podcast Pode Falar. Mas eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Como iniciou isso? Eu falo assim, artista plástico. No Brasil, né? Tem todos os desafios, é dom, você desenvolveu essas habilidades. Me conta um pouco dessa parte profissional, de como que você começou, como que surgiu, né? Como que, eu falo assim, ardeu no coração para você cair para essa área? Olha, a minha história é linda. Eu sou apaixonada pela minha história. Na verdade, eu nem imaginava que um dia eu ia me tornar artista. Me emociono até de falar. Você acredita em Deus? Muito. Se você acredita em Deus, eu tenho certeza de que eu fui escolhida para ser artista. Porque eu vim de vários trabalhos e hoje eu sou muito grata porque tudo que eu aprendi, tudo por onde eu passei, hoje eu uso na minha arte. Porque além de artista, eu sou uma artista empreendedora, né? Sim. Então eu aprendi ao longo dessa vida, né, ao longo dos anos, e
de toda a minha experiência e hoje como artista. Você me pergunta sobre dom. Com certeza eu deveria estar aí guardado dentro de mim, que eu nem imaginava. Então foi com 35 anos que eu resolvia pintar. E desde então eu nunca parei. Olha só. Eu nunca parei. Eu já tá dando 30 anos. Acabei contando. Aí, descobrimos a idade. Descobri a minha idade. E eu já tô no quadro 2.680, mas 2.650 vendidos, mais de 15 países. Nossa, que fantástico. É uma trajetória de sucesso. Sim, já tive mais de 1.000 alunos. Uau. Crianças, porque crianças é a minha paixão, né? Crianças, ela é apaixonada por pintura. É a pureza, né? Eles realmente são autênticos, né? Sim. Antes de começar aqui, nós estávamos falando sobre ser autênticos, a autenticidade, né? Da importância de ser você mesmo. E então e a criança tem muito isso, né? A criança tem muito isso e eu me conecto muito bem com a criança, né? Então, pela pureza, pelo jeitinho, pela forma. E ela é livre, ela tem uma liberdade, ela é espontânea. Então, eu me relaciono bem com criança, então já cheguei mais de 1.000 alunos. Que bacana, que trajetória de sucesso. Então aí, olha o número de quadros, gente, vendidos, né? Vendidos. Então assim, e toda essa inspiração. No Brasil e fora do país. E hoje, o que mais te traz inspiração? Olha, eu sou muito ligada à natureza, né? Então, eu nasci no campo. Olha. Eu tenho até um livro que eu conto, né? Minhas Digitais no Mundo. Eu conto em 8 capítulos toda a minha trajetória. Como eu venci como artista, como eu perseverei como artista. Porque não é tão simples assim, não é tão fácil como todo mundo pensa. Eu vou pintar um quadro. Não é assim. Cada quadro é um desafio. Cada cliente que me pede um quadro é um desafio. E não é tão simples assim. Hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar bem. Então, pelo menos eu preciso estar de bem. É porque a energia, né? Sim. Você vai transmitir, eu falo assim, o que está no seu coração, o que está na sua mente, o que está na sua alma. Quando você traz ali, vamos falar que você traz para sua obra de arte, você vai trazer o que está dentro de você. E se você tiver com a energia, se não tiver num dia legal, você não vai conseguir criar, né? De jeito nenhum, não consigo. Então tem que estar de bem. Então a inspiração é na natureza, a principal inspiração. Que bacana. Natureza. Também gosto eu falo assim. Até os abstratos eu consigo enxergar tudo na natureza. Nas árvores, nos troncos de árvores, no monte de folhas no chão. A sensibilidade do artista, o olhar. É muito diferente. Eu imagino. Eu sou assim, eu falo assim, eu sou um fã tanto de obras de arte como de pessoas que inspiram outras pessoas. Eu quero perguntar para quem está assistindo, qual é a sua inspiração? Maria Isabel trouxe aqui o que inspira ela, como que ela busca e traz, vamos falar assim, para a realidade ali, né, dos seus quadros. E você, o que te inspira? O que faz acordar pela manhã, abrir os olhos, né? Eu costumo falar assim, se conectar, né? Que hoje, em meio a essa loucura que nós vivemos, 2025, essa busca incessante de ter mais, de buscar, né? Que a própria sociedade nos obriga, muitas vezes nós esquecemos de ser, né? E aí ficamos só no ter, esquecemos de ser. Então, você que está assistindo, eu quero te fazer essa pergunta, né? O que te faz, né, brilhar os olhos? O que faz bater seu coração mais forte? Quando você acorda pela manhã, você já acorda, né, na corrida, né, dos ratos, naquela, sabe, correndo incansavelmente, vamos falar assim, correndo atrás de algo, ou você se conecta, né, com Deus, né, com a natureza, né, primeiro com você mesmo, que muitas vezes a gente se perde até de nós mesmos, né? E eu quero saber, né, você trouxe uma palavra aqui que eu falei, opa, você traz artista empreendedora, né? E eu falo de empreendedorismo, eu sou empreendedor, eu falo assim, meus olhos brilham, né? Eu tenho admiração por pessoas, né, que empreendem, que se desafiam, principalmente no Brasil, nosso país que é desafiador.
E eu quero saber, foi sempre assim? Você falou que as experiências que você teve durante a vida te trouxeram, né? Hoje, quem é a Maria Isabel? É essa soma de todas as experiências, ok. Mas tem as experiências também que nos marcam, que talvez sejam negativas, e até a gente pensa em desistir, talvez desistir não seria o termo, mas a gente desanima com alguns acontecimentos. Teve algum episódio que você já falou, putz, essa aqui... assim, eu precisei ter muita força, eu precisei me reinventar. Queria que você trouxesse alguns desafios nessa jornada de empreendedora. Bom, você pergunta assim, quando eu iniciei a pintar? Pode ser nesse desafio seu, durante a sua vida aqui, né, de empreendedora mesmo, porque você tem uma galeria no shopping galeria, né? Então, assim, eu falo assim, é uma empresa aberta, que é artista, tem a arte, mas você tem colaboradores, você tem que pagar o espaço, você tem os desafios, vamos falar assim, de uma empresa, né? Eu falo, sai só da artista, aí você tem que assumir o papel também de administradora, de empresária, né? E como que é isso aí? Porque o dia a dia, assim, tem os desafios do dia a dia, né? Olha, eu acho que desistir não, porque eu sou apaixonada. Eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que já me apareceu muitos negócios paralelos. E eu digo assim, mas eu posso continuar pintando? Então, já apareceram negócios grandiosos que eu poderia ter deixado a arte e hoje, de repente, está milionária. Mas não, eu tenho uma paixão tão grande pela arte que isso é paixão, né? Então, o dinheiro é uma consequência, ele vem. Mas a paixão, foi uma coisa assim que, quando eu descobri, quando eu pintei meu primeiro quadro e eu já me apaixonei, e eu disse, eu vou ficar famosa, e eu vou viver da minha arte, porque eu vivo da minha arte integral. Eu não tenho outra fonte de renda. Fantástico. Então, somente da minha arte. E sozinha. É uma mulher que empreende, construiu o meu ateliê, as minhas viagens e tudo eu faço com o dinheiro da minha arte. Então, como que eu nunca quis desistir, nunca. Pelo contrário, eu cada vez batalho mais para que eu expanda mais, esteja em mais lugares. Aliás, eu quero saber até como faço para chegar a uma artista assim, renomada, assim, de sucesso, que vem de um quadro, sabe? Um quadro e já está de bom tamanho, né? Sim. Tem algumas obras, né, que eu trago em algumas palestras até isso aqui. E você trouxe... Primeiro eu quero salientar algo aqui. Eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. E como que é legal estar em ambientes e conversar com pessoas prósperas e que pensam, né, abundante. Porque você trouxe aqui, o que você me respondeu foi a resposta de todos. Todo mundo, ninguém pensa em desistir. Você pode até passar pelas dificuldades, mas dentro de pessoas de sucesso, de pessoas que realmente são abundantes, elas têm isso. Falam assim, não, a dificuldade vem, mas ela vai somar, eu vou crescer com isso, vai ter os aprendizados e bora, vamos para frente, vamos seguir, né? E você falou, tem um quadro, né? Eu não vou lembrar o nome do artista, que chama 1000 Horas de Apreciação. Né? A pessoa que ele fica olhando para uma folha em branco, né? Isso aí, ele olha para essa folha e ele fala que ficou 1000 horas, né, apreciando essa folha. E coloca lá, ela foi avaliada em mais de $100 mil, né? Ela foi vendida, na verdade, por mais de $100 mil. Então, assim, a questão da arte, eu vejo assim que é algo muito ímpar, porque tem o que às vezes faz sentido para mim, não faz sentido nenhum para o outro, né? E a sua inspiração, você falou que vem da natureza, mas você já passeou pelo mundo, né? Já falo passeou porque a trabalho, com exposições e até mesmo viagens pessoais, você esteve em diversos lugares do mundo. Tem algo que você fala assim, hoje eu trago para minhas obras que foi por eu ter passado em algum lugar específico, ou o Brasil, a natureza do Brasil ainda é o principal que te inspira? O Brasil, eu viajo bastante e eu falo, gente, como o Brasil é maravilhoso, nós temos tudo aqui, nós temos cores, nós temos alegria, eu sou apaixonada pelo Brasil e eu aprendi que para você ter sucesso, você tem que amar o que você faz, amar onde você mora, amar o teu país, e é verdade, é isso. Eu viajo, eu vou para fora, eu adoro conhecer, adoro culturas, adoro tudo,
mas eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu confesso para você também que eu gosto muito. Eu conheço diversos lugares do Brasil, assim, lugares. E dentro do Brasil nós temos essa diversidade, né? Que é incrível. Se você pegar, vamos falar, o Nordeste do país e pegar o Sul, né? Aqui as pontas, né? O Iapoque, o Chuí, como realmente fala. Gente, assim, você passa desde de cultura, realmente, de como são criadas, a alimentação totalmente diferente, a forma de falar, né? Muitos criados por europeus de uma região, outros por outra, e aí você, não só isso, né, a parte da natureza mesmo. Gente, você tem lugares maravilhosos, incríveis, né? Você pegar o Nordeste, pegar o Sul, pegar o Mato Grosso, pegar o Amazonas. Sim, a gente tem, é um país muito rico, né? E você falou algo, estar feliz aonde você, fazer o que você ama. O pessoal às vezes elogia algum trabalho que eu faço, eu falo, fica fácil, porque eu amo o que eu faço, né? E se trata disso também, né? Descobrir, arder o coração e fazer o que a gente ama, né? Sim, e valorizar, né? Porque eu me lembro uma vez que eu estava passeando em, não sei, Patagônia, não sei aonde, e a pessoa que narrava o lago, narrava espelho d'água. Eu disse, gente, olha como a pessoa valoriza o país dela, valoriza o que ela está vendo. É a mesma coisa o Brasil. Nós temos lugares lindos. Então isso marcou. Quando eu vejo o reflexo das árvores numa água, eu falo, gente, é o espelho d'água, olha. Então, nós que temos que valorizar onde nós estamos, Exato. Onde nós moramos, e tudo vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exatamente. Se eu valorizo o que eu faço, eu valorizo o meu país, eu valorizo o meu nome, eu valorizo quem está comigo, automaticamente eu sou valorizada. As coisas acontecem. As coisas acontecem porque é daqui, né? É de dentro para fora. É de dentro para exatamente. fora. Eu costumo falar que o pessoal confunde com a pessoa, ela tem muito assim, vamos numa palestra motivacional e acha que o palestrante é um motivador. Eu falo, o palestrante, existe uma diferença entre motivação e incentivo. O palestrante é um incentivador, porque é de fora para dentro. Exatamente. Então ele vem e é momentâneo. Sim. Agora a verdadeira motivação ela é de dentro para fora realmente, e ela vai ser constante, porque você realmente tem essa motivação. Eu gosto muito do litoral, em alguns passeios eu gosto de ir para o meio do mar, e quando eu vou principalmente para a ilha aqui, né, que é próxima aqui em São Paulo, aí passeando lá eu gosto de conhecer da história. Sabe, o que você falou. E é legal quando você encontra pessoas que conhecem, que admiram, né? Eu aprendi muito sobre a história do Brasil andando de lancha no litoral paulista aqui. Por quê? Com o pessoal que trabalhava lá, que conduz a lancha e tal, conversando, ele falava, olha, aqui aconteceu, aqui teve o segundo maior naufrágio do mundo e tal. E começava a contar, gente, e brilhava os olhos. Eu conheci um rapaz, e você trouxe aqui, me remeteu essa lembrança, que ele estava lá, ele trabalhava como piloto, né, de lancha e tal. E aí eu falei, o que você fazia? Ele falou, eu era gerente do Santander. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, eu fui. Ele falou, inclusive eu fui para Campinas uma época, fui para São Paulo, um cara novo. Eu falei, mas como assim? Você voltou para cá, tá trabalhando aqui, cara, tal. Ele falou, minha família é daqui. E ele falou, eu fui criado, dele começou a falar toda da criação, ele era filho de pescadores, daí ele trouxe todo, ele falou, cara, eu vivi em São Paulo, ele falava no meio da selva de pedras, ele falou, e me faltava algo. Então assim, eu queria, eu não me identificava conhecia algumas mulheres, ele falou, mas tinha algumas pessoas que a cultura era muito diferente do que eu aprendi. Ele falou, então eu fiz faculdade e tal, fui trabalhar, consegui ter até um sucesso financeiro. Ele falou, mas eu queria estar aqui. Ele falou, eu voltei, hoje eu casei, né, com uma nativa. Ele falou que é daqui, que era assim meu sonho, reproduzir quase uma história muito parecida com a da minha família. Ele falou, lógico, meu pai era do barquinho de pescador. Ele falou, eu já mudei. Ele falou, né, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou a contar. E ele falou, e agora, recentemente, teve o nascimento do meu filho. Daí ele fala, ele falou desde a alimentação que ele dava, que era, né, de estar lá, de ser fácil, de estar no meio da natureza. E eu falei, que fantástico, mas os olhos dele brilhavam, né? Então se trata muito disso, né, da pessoa realmente, tem pessoas que estão nessa busca incessante e muitas vezes no simples tem ali as respostas, né? Então assim, e foi uma grande lição. E você falou de fazer com amor. Recentemente eu estive com a Renata Bravanel.
filha do Silvio. E estávamos no evento lá, e aí... Quando ela apareceu, algumas pessoas queriam saber sempre do Silvio. E aí perguntaram para ela sobre o tipo assim, que a televisão, eles quiseram dizer que a televisão ajudava eles a vender outros produtos. E ela falou, na verdade, a venda vinha antes até mesmo dos shows. Tudo se misturava. O meu pai, ele sempre fez muito com amor. Ela começou a falar do pai dela. Deu para ver que brilhava os olhos dela. Falou assim, meu pai na feira, ele vendia uma caneta. Você falou da valorização, né? Meu pai lá na feira, ele pegava uma caneta e essa caneta ele jogava em cima da mesa. Ele falava, essa caneta é resistente. Ele dava um show para vender uma caneta. O mesmo show que ele dava na televisão, sorrindo, ele dava lá atrás, nas feiras clandestinas, que ele falava que deixava até as canetas com uma pessoa que se precisasse fugir do rapa, ficava lá, né, que não podia fazer aquelas vendas onde eles estavam fazendo, mas ele fazia com amor. Ela falou que brilhava o olho. E ele com 70 anos, 80 anos, ele contava essas histórias e ainda brilhava os olhos dele. A mesma coisa, ele falava, tudo o que você vai fazer tem que ser um show. Né? E eu vejo que você tem muito disso, né? De viver com intensidade, com amor, tipo assim, né? A cada momento, a cada quadro, a cada pessoa que passa pela nossa vida, nós temos, como na Patagônia, você falou da pessoa mostrando o lago, a gente tem que ter esse encantamento, esse amor pelos momentos, né? Estar em flow, eu falo assim, porque muitas vezes nós dois aqui, eu estou conversando com você e eu já estou pensando em outros negócios e a cabeça está a mil e eu não consigo viver um momento, né? Exato. E você, artista, tem que estar muito em flow, muito presente, né? Você consegue enxergar hoje essa diferença e até mesmo das pessoas serem mais felizes, essas que vivem tanto intensamente como que vivem os momentos? Sim, você falou uma coisa de estar presente. A pessoa tem que estar presente no aqui e no agora, né? Você falou em ser. Então, o ser tem que estar de bem com a vida, calma, tranquila, sabe? Não fica pensando no dinheiro, como eu falei, o dinheiro é bom, é maravilhoso, mas fazer com amor, entregar, ter comprometimento, sabe? Isso é muito importante. Falar e cumprir, ter congruência na fala com atitude, sabe? São muitas coisas que faz a pessoa, né? Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Sim, sim. A sucesso, a viver bem, a ter uma constância. Então, existe constância, disciplina, determinação, amor ao que faz, sacrifício. Porque as coisas não são flores todos os dias. Não cai do céu. Eu tô aqui, toda arrumada e tal, mas meu dia a dia, a hora que eu tô pintando meus bastidores, quem me vê entregar um quadro, eu às vezes acabo entregando, porque o cliente gosta de ver minha presença. Ter contato com você. Sim, contato comigo, ver minha presença. Eu gosto de ver como fica no local. Então, são muitas coisas, né? Até de ver alegria na hora que a pessoa recebe, que ela olha, e eu né? gosto de olhar nos olhos, eu gosto de ver a alegria do meu cliente, sabe? Para mim, quando eu faço uma venda, quando eu entrego, a minha realização é ver meu cliente feliz. Sim. Esses dias me perguntaram, eu estava numa reunião, daí a pessoa assim, o que te dá satisfação, né? Assim, qual o treinamento? Porque eu dou muitos treinamentos. Então, eu dou lá um treinamento de programação neurolinguística, dou de oratória, enfim, são diversos treinamentos. E aí a pessoa falou, mas qual que te dá, assim, prazer mesmo? O que te dá esse prazer na sua entrega? Eu falei, o resultado. Quando eu vejo, que seja num treinamento para uma pessoa muito simples, mas que ela me liga depois e fala, eu apliquei. Eu já teve casos, Maria Isabel, que teve uma menina que foi no treinamento, e lá a gente fala de educação financeira, mas muito raso. Eu falo assim, realmente é um incentivo para a pessoa ter algumas ações. E aí ela sai de lá, ela pega aquela educação básica, tá? E aplica na vida dela, quebra cartão, faz um monte de coisas, e com 6 meses ela me chama. Ela fala assim, olha, eu morava no fundo da casa da minha mãe. Ela falava, eu trabalho acho que com sobrancelhas, algo assim. Ela falou, eu tinha lá um estúdio no fundo da casa da minha mãe. E ela falou, eu entendi que eu precisava montar meu negócio fora da casa da minha mãe. Só que eu saí para para montar a empresa, montar o meu negócio, e acabou me despertando, falei com meu marido de ir atrás de uma casa. E agora faz 6 meses, nós estamos comprando a nossa casa.
Ela falou, eu consegui, tô saindo do fundo da casa da minha mãe, e ela pegou, ela tava na casa, ela falou, eu esperei assinar o contrato, eu esperei, tá tudo certo para te mandar esse vídeo. Eu queria dizer que aquele treinamento mudou minha vida. Agora são 6 meses e eu já comprei a minha casa. Lógico, era uma casa financiada, que em 6 meses ela não conseguiu, mas ela mudou a mentalidade dela. Sim, a então, mentalidade. olha só, eu falei, isso é resultado para mim, na vida da pessoa, um treinamento. Como eu também faço treinamentos para empresas, recentemente eu fiz um treinamento para um grupo de engenheiros da maior fabricante de celulose do mundo. Então eles são os maiores do mundo no segmento, e dentro desse treinamento depois eu fui conversar com o diretor, né? E ele me falou, hoje eu sou reconhecido pelos outros diretores, todo mundo quer saber o que tem de diferencial na minha equipe, e é o seu treinamento. Eu falei, putz. Então assim, isso é resultado, é isso que arde meu coração, é isso que eu continuo fazendo. O dinheiro é consequência, vai acontecer naturalmente, né? E no meio desse caminho eu aprendi que pessoas têm superpoderes. Você falou vários aqui que a gente tem que ter para realmente chegar ao sucesso, para ter uma vida. E sucesso, gente, pode ser financeiro, sucesso pode ser você morar lá no sítio, quietinho, tomar o seu café pela manhã. Cada um define o sucesso como quiser, entendeu? Não é só resultados financeiros. Mas eu estava assistindo um podcast de um grande comunicador e perguntaram para ele, falaram, qual é o seu superpoder? Ele parou e falou, a linguagem simplista era o dele. Ele falou, eu preciso comunicar, eu preciso ter uma linguagem que atinja todo o público. Eu falei, poxa, e qual é o meu? E comecei essa busca. E qual seria o superpoder, ou qual é o superpoder da Maria Isabel? A espontaneidade, a autenticidade. Que legal. Falar de maneira simples, falar de maneira que as pessoas entendem. Não adianta usar termos difíceis, porque as pessoas têm vergonha de perguntar o que significa. Eu percebo, eu não tenho vergonha de perguntar. Mas a gente tem que falar a linguagem do povo. Exatamente. A linguagem do povo, a forma que o povo gosta, sabe, de ouvir, se fazer entendido. A forma simples. É a comunicação, né? Você precisa ser entendido, você é responsável pela comunicação. E você falou algo interessante, por quê? Uma vez um advogado estava com uma situação na empresa e aí marcaram 2 advogados, eu achei que era só um, tinha 2, chegou o primeiro. O primeiro me trouxe uma situação assim, ele falou, você vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem chances aqui sim e tal, e enfim... Me trouxe uma linguagem técnica, e eu olhava para ele e falava, nossa, eu acho que ele quer dizer isso, né? Eu acho que ele quer dizer isso. Eu ficava tentando entender. E aí ele falou, o valor é esse e tal, beleza. Aí entrou o segundo advogado depois, tinha marcado, eu nem sabia, entrou o segundo. Daí ele pegou um papel, ele falou assim, já viu uma pessoa com câncer em fase terminal? Daí eu falei, já. Eu falei, já tive casos na família e tal. Ele falou, seu caso juridicamente é esse, você já está com câncer em fase terminal. Ele falou, só que as pessoas que estavam tratando, os outros advogados que passaram pelo processo, eles deram aspirina, um remédio muito fraco para uma pessoa que já estava. Ele falou, e não teve resultados, ou seja, você já perdeu isso aqui. Falei, eu entendi, né? Eu entendi. Sabe, ele trouxe uma analogia, ele falou, só que é o seguinte, o que eu posso fazer agora é reparar os danos, dar uma qualidade de vida para essa pessoa aqui e nós entender o que podemos fazer, mas não crie expectativas irreais. Eu sou honesto, eu sou autêntico, ele falou assim, e ele falou, é isso que dá para fazer. Nós podemos ainda consertar algumas coisas que tinha perdido prazo, era dinheiro envolvido e tal, e eu acabei perdendo um dinheiro por causa disso. Mas ele me orientou assim, eu fechei com ele, porque a linguagem dele foi, primeiro, sentir honestidade, como você falou, autenticidade. Ele falou, essa é a realidade sua. Ele não me prometeu nada. E a forma como ele comunicou, eu falei, eu entendi. Eu falei, né, gostei dele, sabe? Isso aí. Então, é muito legal isso. E a gente tá chegando ao final já do episódio. Gente, quando o papo é bom, agradável, voa o tempo, né? E assim, eu quero que você... já depois ela vai deixar aqui as redes sociais, tudo como achar, né? Aonde encontra a Maria Isabel. Mas antes disso, eu quero fazer agradecimentos aqui. Agradecimentos novamente a Richard Porto. Richard, você é um querido, parabéns por esse espaço, eu não me canso de falar, cada detalhe aqui, gente, inclusive, né, o quadro, né, nesse ambiente, ele combina, então traz todo, desde um sofá, Luiz XV, as pedras, né, as madeiras, reverê planejados, tudo que foi, aqui foi pensado com amor, com carinho, como a Maria Isabel falou, você vê assim que no projeto não é algo, foi feito mais um projeto, não, é um projeto único, sabe, é uma obra de arte, o que aconteceu aqui nesse espaço, as pessoas passam por aqui e falam, meu Deus, que espaço lindo. Teve um entrevistado que ele falou, olha, eu me senti até mais intelectual nesse ambiente aqui, e tem muito disso, né? Realmente, E assim, tá lindo.
eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, nos aprendizados que você teve, o que você hoje, para a pessoa que está assistindo, a Maria Isabel, artista plástica, a empreendedora, né, a mulher que chegou no sucesso, que tem todas essas vendas com obras de arte, né, que teve a luta ali, o que você traz para essa pessoa que está assistindo agora esse episódio? Acredita em você. Acredita em você. Não escuta tantas coisas, sabe? Sinta no teu coração. Porque nós temos a intuição. E a intuição, ela é forte. Então, escuta teu coração. Acredita em você. E vai sem medo. Ou melhor, vai com medo mesmo, você vai. Sabe? É isso. Se eu posso, se eu conseguir, se eu cheguei até aqui, você também consegue. É isso. Olha só, e para a gente finalizar também, há alguns anos atrás eu sofri um acidente e foi um acidente grave. Eu esperava 3 meses aí para me recuperar. Isso se estendeu por 5 anos. Então foi um processo dolorido, de muita, eu falo assim, dor física, emocional, até mesmo espiritual, uma briga constante, né? Porque você não aceita alguns momentos da sua vida. E aí um dia eu fui ao médico, e o médico, devido ao acidente, as fraturas, tal, ele falou, mexe seu pé, tal. Eu fui mexer o pé esquerdo, ele falava assim, mexe. Eu falei, eu tô mexendo. Ele falou, não, são movimentos involuntários. Ele falou, você não percebeu que você tá aleijado, que seu pé não mexe, que você nunca vai conseguir subir uma escada, que você não vai ter uma vida normal? Os caras me destruiu, esse médico. Eu olhei para ele assim, sabe? E aí eu fui para casa, eu tava com um amigo nesse dia, e daí tava no quarto, eu chorei aquele dia, né? Eu falei, poxa, eu sempre fui um cara ativo, gostava de esporte e tal. Eu falei, gente, como que, não acredito que aconteceu isso comigo, né? Eu peguei aquelas palavras do médico. E aí eu vou voltar 3 anos antes. 3 anos antes disso acontecer, teve um filho de um amigo meu, de um vizinho lá, que sofreu um acidente. Ele teve traumatismo craniano, deslocamento da massa cefálica, ficou todo ferrado. E aí, o final de tarde, não me peça por quê, eu ia até a casa dele e pegava ele para andar. Eu falei, vou lá ajudar ele, porque ele tinha que fazer movimentos. Eu falava, vou pegar, eu andava no quarteirão com ele. E saía andando com ele. E ele, às vezes, ele teve assim, estava com muitas sequelas. Então as mãos estavam todas tortas, os pés tortos. Ele teve que colocar óculos, ele era um menino novo, mas ele estava com óculos porque ele não estava enxergando, ele não tinha equilíbrio. E ele começava a falar comigo e às vezes ele repetia as coisas. Ele falava, nossa, me desculpa, eu esqueci o que estava falando, estou repetindo. Você me desculpa? Eu falava, imagina, pelo amor de Deus. Ele sempre falava, é que o médico me falou que eu não vou mais voltar a falar do jeito que eu falava, que o médico me falou que eu não vou lembrar de todas as coisas, que o médico falou que eu não vou ter equilíbrio, que eu não vou voltar. E eu falava para ele, nunca deixe que ninguém fale para você que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Isso era uma repetição. Eu falava para ele. E naquele dia que o médico falou para mim, tinha se passado 3 anos, eu não sabia. Eu estava chorando no meu quarto e de repente tocou o telefone. E era esse cara, ele estava na cidade de Piracicaba, ele estava em cima de um telhado, trocando uma calha da casa dele. Ai. E ele falou que em cima do telhado ele lembrou de mim. E ele me ligou naquele momento, ele me ligou, atendi, né? Eu peguei o telefone e falei, alô, tal. Ele falou, sabe quem tá falando? Eu falei, ele falou o nome. Eu falei, tudo bem e tal. Ele falou, como é que você tá? Eu tava mal, eu tava assim, eu falo assim, num dos piores momentos da minha vida ali. E autoestima lá embaixo, tudo, sabe, não tava legal, né? Mas eu falei, a gente fala, tô bem e tal. Ele falou assim, sabe que dia é hoje? Eu falei, não sei, não lembro. Ele falou, hoje faz 3 anos do meu acidente. Eu tava aqui em cima do telhado e eu lembrei de algo que você me falava. Ele falou, gente, a calha é o lugar mais perigoso lá da casa lá. O cara tem que ter equilíbrio. Eu mesmo não vou. Muito próximo. Então. E ele falou assim, eu lembrei do que você me falava, eu resolvi te ligar. Ele falou assim, eu liguei só para te falar uma coisa. Nunca deixe que ninguém fale para você que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Exatamente. Aí eu olhei para cima e falei, já entendi, Deus. Já peguei o recado, já peguei o sinal. E ali eu já mudei todo o meu estado mental, meu estado emocional. Né? Então assim, primeiro, o que você trouxe é isso, né? Sempre acreditar, né? Sabe? Todo mundo pode. Se uma pessoa pode, você também. Você consegue, você merece uma vida próspera e uma vida abundante. Todos nós merecemos. E eu quero agradecer. Agradecer por você, primeiro, parabenizar, né? Por esse trabalho maravilhoso. Gente, eu já passei lá, eu já deixei a minha assinatura no quadro. Tem uma árvore interativa. Tem que contar isso, viu, pessoal? No meu espaço, na Galeria Maria Isabel Santos, aqui no Campinas Decor.
eu segui minha intuição. Eu criei uma árvore onde todas as pessoas deixam sua assinatura, elas me seguem, deixam sua assinatura. Por quê? Porque é uma forma de eu me conectar com cada um de vocês que vem aqui. Então, eu estou presente aqui todos os dias. Eu faço questão de estar aqui. Eu faço questão de receber cada um de vocês. Então, venham, deixa sua marquinha. Já está na segunda árvore. E o que foi isso? Foi uma intuição, eu senti. A edição não é raízes. A árvore é a árvore da vida. Ela precisa de um tronco, né, forte, da raiz. E quem são as assinaturas? São os frutos. E quem são os frutos? São vocês. Sem vocês, eu posso pintar a coisa mais linda do mundo, mas se eu não tiver quem vai admirar, quem vai adquirir, para que eu vou continuar? Então, por que eu continuo e tenho vontade? Porque eu tenho uma interação muito boa com pessoas. Eu amo pessoas. Isso é uma das formas também, uma palavra que eu digo assim, não a palavra é ter sucesso, é você também amar pessoas, amar gente. Sim. Né? Se conectar, né, com pessoas. E é isso aí. Gente, a sacada que ela teve aí, sabe, essa inspiração, ficou muito legal. Eu já deixei lá minha assinatura, passa por aqui, deixa a sua assinatura, que vale muito a pena. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Obrigado de coração, né? Foi um prazer conhecer um pouco da história aqui, né? Quero, né, ainda conhecer ainda mais o seu trabalho, né? E assim, obrigado, porque eu sei que em meio a toda a sua agenda, você parou para vir aqui e trazer conhecimento e compartilhar com a vida das pessoas que vão assistir. Então, gratidão, Maria Isabel. Eu é que estou muito grata. Aliás, eu sou grata por todas as coisas na minha vida. Muito grata. Acordei feliz hoje. Não, eu acordo feliz todos os dias. Não, claro, mas eu sou normal. Sim. Tenho meus altos e baixos. Mas hoje eu tive assim, uma coisa muito boa. Eu vim de Itatiba, que eu sou de Itatiba, né? De Itatiba para Campinas. Eu vim na estrada contemplando e agradecendo. E muito feliz por quem eu sou, por esse convite, por todas as coisas da minha vida. E você, empresário, empreendedor, né? Você que tem uma história para contar aqui no podcast, você também pode falar. Esse é o nome do nosso podcast, podcast Pode Falar. Ou seja, eu quero conhecer você, eu quero conhecer a sua história. Então já segue o canal, ativa aqui as notificações, porque toda semana tem episódio novo. Então hoje você conheceu a história, né, inspiradora de Maria Isabel, todo o seu trabalho aqui, uma artista plástica, mas toda semana tem um episódio novo. Então já pega aqui, ativa as notificações para você receber que vai ter episódio novo. Obrigado por você ter ficado até o final aqui e compartilhado desses momentos maravilhosos. Te encontro no próximo episódio do podcast Pode Falar. Beijo, grande abraço.